Unidade 2, Cultura, a pluralidade na expressão humana. Aula 10.1, Conteúdo, Barroco, Espírito e Matéria. Habilidade: conhecer e analisar o panorama histórico, as tendências, os temas e o homem barroco. Já estamos ao vivo para todo o Amazonas. Muito boa tarde, professor, professora, os nossos alunos. Começando hoje a segunda unidade. Eu sei que você começa a se tremer de alegria. É isso aí. É muita emoção para uma tarde só. E nós vamos continuar falando de coisas super importantes para você potencializar o seu jeito de falar, o seu jeito de se comunicar, de se expressar, como fazê-lo melhor. É isso que nós vamos trabalhar aqui nas nossas aulas. E você, lembra o que vimos na aula de ontem? É isso aí. Ontem nós fizemos uma avaliação. Eu tô sabendo que vocês arrasaram na prova, mas vamos revisar o que vimos nos assuntos aí. Observe, bem sucintamente. Vimos figuras de linguagem, né? Figuras de sintaxe, figuras sonoras, figuras de pensamento, figuras de palavras. Vimos também a parte estilística, métrica, rima, formas clássicas. Tudo isso foi trabalhado aí na nossa última aula. Figuras de linguagem. Você lembra quando falamos sobre rimas, como é que elas se dão? O que é uma figura de linguagem? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de algumas figuras de linguagem. Vão ficar se repetindo nos poemas, nas construções da escola literária de hoje, que é lançamento 2017 para você ser feliz. Desafio do dia. Observe o afresco, alegoria da providência divina e o poder dos Barberini, feito no teto no Palácio Barberini em Roma, construído entre 1625 e 1633. O título do afresco revela a relação entre os dois poderes que se intensificaram no período barroco. Quais são eles? Você foi desafiado. Agora vamos à nossa aula de hoje. Já estamos de volta e eu quero falar com você. Você, em algum momento da sua vida, sentiu-se dividido entre uma coisa e outra? Você, tô falando com você aí. Você, Maria, você, Vanderlúcia, você, Lucas, Rafael. Em algum momento você já se sentiu dividido na vida? A ou B, direita ou esquerda, vou ou não vou, e fica naquela? Nós vamos falar na aula de hoje bastante sobre essa divisão interior. Não estou falando de divisões celulares, não é biologia. Divisão de pensamento, divisão de comportamento, divisão sobre decisões a tomar. Faço ou não faço, vou ou volto. Estamos falando sobre barroco. Coloca na tela aí para eles, observe. Esse termo aí, barroco, tem nada a ver com rouquidão, tá? Ah, estou rouco, então eu sou barroco. Não tem nada a ver. Barroco é uma escola literária. Algo interessantíssimo que aconteceu lá no final do século XVI, até meados do século XVIII, sendo mais característico no século XVII. É isso aí, barroco. Entenda uma coisa, você está vendo essa construção aí que está na tela? Tá bonito isso? Construção bonita, com muitos detalhes, uma grande riqueza. Pode vir comigo. Barroco, nós tivemos construções
riquíssimas em detalhes. Muitos detalhes. Quando você vai construir uma casa, você pode fazer uma parede lisa, ou você pode fazer uma parede com a madeira toda trabalhada, com desenhos naquela madeira. Se você opta por fazê-la lisa, é uma coisa. Se você opta por fazê-la com muitos detalhes, muitas riquezas, você já tem uma influência barroca. O barroco na construção, na arquitetura, vai se dar com essa riqueza de detalhes e mais agudez, né? Aquelas igrejas, aqueles templos que são pontiagudos, tem aquelas formas apontadas assim até o céu, apontando para o céu. Isso tudo é influência barroca, tudo bem? E nós vamos falar sobre o barroco na aula de hoje. Professor Júnior, a aula hoje é sobre engenharia, é? Sobre construções? Não, mas é que até mesmo a arquitetura era influenciada por todo o pensamento que circulava na sociedade naquele período. Então, por volta do ano 1600, vamos falar sobre barroco hoje. Fique ligado. Pode avançar. Panorama histórico. Período de obscurantismo. Que nome estranho, obscurantismo. Tem algo obscuro acontecendo. Tem algo aí por trás dos bastidores. E repressão armado pela igreja no movimento da Contra-Reforma e apoiado pelas monarquias absolutistas. Nos países católicos, o barroco tornou-se a arte da Contra-Reforma. Vem comigo, garotinho. Olha só. Meu prezado aluno, entenda. As escolas literárias se sucedem uma a outra. Escola A, escola B. Escola C, escola D. A, B, C, D. Cada escola literária, a ideia é sempre de contrapor a anterior. Trazer algo novo, geralmente em oposição à anterior. Antes do barroco, nós tínhamos aquele período do o quintismo, o humanismo ali acontecendo, e olha o que acontece. O homem dá razão ao homem. É aquela ideia antropocêntrica, lembra disso? A luz da ciência. Então as respostas advêm do que o homem descobre, do que o homem pesquisa. Aí acontece, por exemplo, a reforma, né? Havia o momento do trovadorismo. Eu preciso de uma tela, de um quadro branco aí, por gentileza, que eu vou riscar umas coisinhas para eles visualizarem, aí eu quero aparecer lá. Então, olha só, período do trovadorismo, ideia teocêntrica. Pode colocar na tela aí, que eu vou riscar só porque eu sou apaixonado pelo Amazonas. Então, lá vai. Aqui do trovadorismo. Nele, a ideia é teo, ou seja, Deus como o centro do universo. Aí estudamos sobre o humanismo. O humanismo, a ideia é o homem como o centro do universo, antropocentrismo. Ok? Nesse período do humanismo, olha o que acontece. Aparece um rapaz chamado Lutero, Martinho Lutero, e ele faz a tal da reforma na igreja. Ele escreve 95 teses condenando algumas práticas da igreja. Por exemplo, no trovadorismo, igreja absoluta, o que ela dizia, todos obedeciam. No humanismo, o homem agora já dá razão à ciência. Lutero vem questionar, ele estudava na igreja católica, ele queria seguir como padre. No entanto, ele viu alguns equívocos com relação aos ensinamentos da Bíblia. A igreja dizia uma coisa e a Bíblia dizia outra. E aí? Quem é o Deus realmente? O Deus da Bíblia ou o Deus da igreja? Há divergências aí. Lutero chegou a essas conclusões. E ele escreveu 95 teses. Por exemplo, naquele período, vendia-se um terreno no céu. Um terreno 10 por 30 você poderia comprar para você ter o seu lugarzinho, o seu cantinho lá no céu.
Por exemplo, havia o purgatório, a ideia do purgatório. Um ente querido seu, um tio seu faleceu, então pagava-se uma certa quantia para que ele sofresse pouco no purgatório. Havia alguns equívocos que a igreja cometia e que o povo aceitava. Só que agora isso tudo é questionado. Por quê? Porque acontece a tal da reforma. Até que chegamos ao barroco. O barroco é a igreja lançando a corda novamente para puxar o povo. Ó, vocês estão indo muito longe, estão questionando muito. Aí ela, ó, puxa o boi. Aí vai trazendo o fiel de volta. Aconteceu a reforma, então vamos fazer a contra-reforma. E ela puxa. Só que no que ela puxa, o cara quer ir. E ela puxa e o cara vai. E aí, ele fica dividido. Vou ou não? Ele fica dividido entre Deus e o capeta, entre a salvação e a perdição, o céu e o inferno. Essa divisão interior vai ser repassada para as leituras. Toda a produção literária vem com essa coisa rebuscada, intrincada do barroco. É a construção barroca. São textos difíceis de serem compreendidos, interpretados. São complexos. Nós veremos esses antagonismos, essas dualidades acontecendo aí. Volta comigo aqui na tela, olha só. Aí estamos agora estudando, vou colocar aqui em ênfase para você o barroco. Olha, a letra tá bonita, rapaz. A Sheila me ensinou aqui a escrever mais bonito. O barroco é a tal. Agora eu vou colocar aqui em verde. Verde, que é a cor da esperança e do meu Fluminense. A contra-reforma. É isso que se busca no barroco. A igreja tentando retomar essa turma que saiu na sua fugacidade aí pelo tempo, pelo espaço, nos devaneios de pensamentos, nos questionamentos e tal. Pode avançar aí a tela? Beleza. Na pintura e arquitetura, estética do claro escuro. Vai ter muito esse joguinho aí. Vem comigo aqui rapidinho, Lucas, por favor. Pinturas em que o que eles querem dar ênfase, eles colocam em claro. E o que eles querem deixar como algo errado e tal, eles deixam escuro. Então, vai ter em algum momento a pureza de uma criança, de um anjo, bem iluminado, bem claro na pintura, e pessoas cometendo pecados e tal, escuras na pintura. É assim que vai ser o joguinho, tá? Pode ir lá? Predomínio de linhas curvas, excesso de filigranas, sugestão de movimento, é que você está percebendo aí nessa pintura, tá? Essa ideia do movimento, nessa arquitetura aí. Pode avançar? Dualismo existencial. Falei sobre isso para você agora há pouco. O homem barroco é tenso, dividido, angustiado. Vem comigo aqui, Luquinhas, por favor. Será que eu tenho algum aluno barroco neste exato momento? Dividido, angustiado, não sabe o que faz, não consegue tomar decisões. Será que neste momento eu tenho um aluno que está com um conflito aí? Está na hora de você parar, pensar, respirar, refletir e agir, tá? O homem barroco era confuso, conflituoso, paradoxal. E isso aí teve reflexos na sociedade, reflexos nos comportamentos deles, reflexos na produção literária. Tudo vai ser reflexo do nosso comportamento. Pode voltar lá. Assume atitudes duplas e necessariamente contraditórias.
tenta conciliar o antropocentrismo renascentista com o teocentrismo medieval contra-reformista. E aí vem um vídeo para você, Delírios da Natureza. Em um ponto me alegro e me entristeço, choro e rio, ouso e temo, vivo e morro, caio e grito, contemplo e não discorro, parto e fico, não vou e me despeço, lembrando-me de mim me esqueço, ora fujo, ora torno, paro e corro, já atado, já solto, preso e forro, lince e cego, me ignoro e me conheço, eu mesmo me acredito e me desminto, eu mesmo agravo o mal e peço a cura, eu mesmo me consolo e me ressinto. Saiba, pois, toda a humana criatura que, para destacar deste labirinto, há de fugir às mãos da formosura. Paro, corro. De mim me esqueço, lembro. Viu aí as contradições acontecendo, né? Esse antagonismo, essas antíteses, vai e vem. A produção literária do Barroco vem cheia desse tipo de construção, dessas figuras de linguagem. Eu quero falar um pouco mais sobre algumas características aí, nessas tendências do Barroco literário. Memoriza, grava isso no coração, tá? Cultismo ou gongorismo. Vamos falar de cultismo e conceptismo. O cultismo consiste no gosto pelo rebuscamento formal, caracterizado por jogos de palavras, grande número de figuras de linguagem e vocabulário sofisticado, e pela exploração de efeitos sensoriais, tais como cor, som, forma, volume, sonoridade, imagens violentas e fantasiosas. Vem comigo. Cultismo, jogo de palavras. Palavras são usadas, são abusadas, são exploradas, são trabalhadas. Palavras. Jogo de palavras. Cultismo. Olha o nome, culto. Vamos ao conceptismo. Está na tela. Consiste no estímulo intelectual. Jogo de ideias. Constituído pelas sutilezas do raciocínio e do pensamento lógico, por analogias, histórias ilustrativas, etc. Vem comigo aqui. Cultismo, jogo de palavras. Conceptismo, jogo de ideias. No cultismo, eu tenho palavras sendo trabalhadas. No conceptismo, eu tenho ideias sendo exploradas. Compreende a diferença? Então, eu vou ter cultismo e conceptismo nas construções barrocas, na literatura barroca. E você vai pescar quem é quem quando nós colocarmos isso em prática. Tudo bem? Sobre o barroco em Portugal, o início foi em 1580, quando Portugal se submete ao domínio espanhol. E o término do barroco? Já no século XVIII, olha aí, 1756, quando começa o arcadismo, que é a próxima escola literária que vamos estudar. Pode avançar? Principais temáticas do barroco. Os temas se desenvolvem impulsionados por conflitos morais. Novamente a questão da moralidade. Mais uma vez, você já viu isso em novelas de cavalaria, né, nos autos, e agora aparecendo no barroco aí também a questão moral. Os prazeres humanos condenados pelos valores religiosos causam boa parte dos questionamentos presentes nas obras. Prazeres humanos
versus valores religiosos. Aí pode avançar porque agora vem as características formais importantes. Característica 1. Aí está para você. Pessimismo. Mas pense no homem dividido. O homem que não sabe o que vai acontecer, não sabe o que fazer. Sábado à noite ele está lá no rabo da vaca. Domingo de manhã ele está na missa, pedindo perdão. E isso causa, esse conflito, causa o pessimismo. Ele não sabe o que vai ser do seu amanhã. Desequilíbrio entre razão e emoção. Essas são as dualidades que o homem, pelo qual ele passa no momento. Tá aí, a dualidade, essa contradição. Quem sou eu? É o bem versus o mal. É a salvação versus a perdição. Sabe aquela ideia de fazer escondido? Pois é, rapaz. Ele escondia, mas a mente não o deixava em paz. Ele estava atormentado. Tendência à ilusão. Tendência à alusão. Isso aqui já estamos falando da construção dos poemas. Predomínio de figuras como metáfora, antítese. Vou já falar sobre isso, hein? Paradoxo, hipérbole, hipérbato. Começar pelo hipérbato. Quando eu faço inversões na frase, eu bagunço a ordem direta da frase. Isso é um hipérbato. No lugar de começar com o sujeito, eu jogo o sujeito lá para o final. A hipérbole são os exageros que estão presentes nos poemas. Sempre que tiver exagero, é hipérbole. Paradoxo são coisas complexas, impossíveis ou quase impossíveis de se conceber. Antíteses são palavras de sentidos opostos. E a metáfora é tudo que sai do plano real, né, do plano denotativo. Então, pensa comigo aqui. Eu tenho aqui várias figuras de linguagem à minha disposição. Elas vêm acontecendo aí no barroco. Hipérbato, inversão sintática das frases. Hipérbole, exagero. Quando você fala assim, ó, chorei um rio de lágrimas. Você não chorou um rio, é impossível isso. É uma hipérbole. Quando eu digo assim, ó, estou te esperando há um século. Há um século, há 100 anos esperando alguém, é hipérbole, é exagero. Você faz uma tempestade num copo d'água. Hipérbole, tá? São esses exageros, eles são presentes no barroco. Lembrando que o homem é conflituoso, o homem não se conhece bem, e isso vai ter reflexo na produção literária. Paradoxo, algo impossível de se conceber. Nós vimos, por exemplo, na produção de Camões, algo paradoxal. É dor que desatina sem doer, né? Ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não se sente? Isso é impossível. Isso é paradoxal, tudo bem? Você vai encontrar isso nas produções barrocas. A antítese, palavras de sentidos opostos. Por exemplo, o bem e o mal, a salvação, a perdição. Na pintura, o claro e o escuro, né? O preto e o branco. Então, são recursos que nós veremos presentes aí na literatura, na arquitetura, na pintura, em toda a produção artística barroca. Beleza? E a metáfora sair do plano real, plano comum das palavras. Por exemplo, estrela é um astro que está no céu. Você olha para o céu, vê as estrelas. Mas se você chega a uma festa e diz assim, nossa, você é a estrela desta festa. É sentido conotativo, isso daí já é metáfora, é algo metafórico. Não se trata da estrela do céu. Eu tirei daquele sentido real, comum, e trouxe para um sentido figurado, conotativo. Tudo bem? Vamos agora conhecer alguns autores barrocos. Está na tela aí, ó. Pode avançar.
Padre Manuel Bernardes, Soror Mariana Alcoforado, Francisco Manuel de Melo, Antônio José da Silva, Francisco Rodrigues Lobo e ele, o mais imponente de todos, o mais relevante para o nosso estudo, ele que vai cair no Enem. É questão certa para você, Padre Antônio Vieira, ao vivo. Pode avançar para a biografia dele. Aí está. De 1608 a 1697 foi o que viveu aí o Padre Antônio Vieira, nascido em Lisboa, mas em 1614 vai para a Bahia. Estreou no púlpito o sermão pregado em 33 na Bahia, um ano antes de sua ordenação sacerdotal. A partir de 1641, estava novamente em Lisboa, onde seria nomeado pregador real e tribuno da Restauração. Continuando a leitura sobre o Padre Antônio Vieira. Em 1646 e 1647, Vieira foi incumbido de missões secretas na França e na Holanda. Entre o final de 52 e o final de 61, esteve no Maranhão chefiando a missão jesuítica. Então aí um resumo sobre a vida do Padre Antônio Vieira. E as obras dele? Pode colocar na tela aí? Sermões, cartas, História do Futuro, Esperanças de Portugal. Agora vem comigo. Meu prezado aluno, meu caro professor, Padre Antônio Vieira é um nome que nós precisamos guardar quando falamos de barroco. É Padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. O padre teve sermões, ele tem sermões aí que ele deu nas catedrais, aqui no Brasil e em outros países. Eu sugiro que você pesquise sobre os sermões do Padre Antônio Vieira. Ah, mas eu não sou cristão. Pesquise, isso é história. Ah, eu sou cristão. Pesquise mais ainda, porque há ensinamentos relevantes e inclusive atuais. Ele é didático, consegue trabalhar algo que o povo tanto tinha necessidade. Sermões do Padre Antônio Vieira, e é produção literária barroca, tá? Prepare então aí, vá em busca desse material, tem no Google aí, você pesquisa pela internet, baixe esse material para potencializar, para enriquecer os seus estudos sobre a nossa escola literária barroco, tudo bem? E aí ainda sobre o padre, olha só, estilo de Vieira e estrutura dos sermões. Embora utilizando muitas vezes os procedimentos estilísticos do cultismo, ele é um autor conceptismo, ou seja, ele trabalha bem o jogo das ideias e vai trabalhar muito bem as metáforas. Ele vai fazendo metáforas, vai comparando, fazendo comparações implícitas entre a vida no seu cotidiano com elementos que ele busca lá da Bíblia. Ele vai fazendo conexões super atuais. Leia Sermões do Padre Antônio Vieira. Tudo bem? A sua aula continua no próximo vídeo.